Ana sentiu o coração disparar quando a porta do balneário se abriu de repente, revelando Maria parada ali, olhos arregalados fixos no corpo seminu dela. O segredo que Ana guardava há anos, um beijo roubado em uma foto no celular esquecido na bancada, estava exposto, e Maria, sua melhor amiga heterossexual, congelou, o rosto pálido como se tivesse visto um fantasma. Naquele instante, o mundo de Ana desabou. A amizade inabalável que as unia desde a universidade em Lisboa parecia se desfazer em fragmentos irreparáveis. Ana tentou cobrir-se rapidamente com a toalha, mas o dano já estava feito. Maria, espera. Não é o que parece, murmurou ela, a voz trêmula e quando no espaço úmido do ginásio no centro de Lisboa. Maria, com os cabelos loiros ainda úmidos do treino, recuou um passo, o celular de Ana na mão, a tela iluminada mostrando a imagem incriminadora, Ana beijando outra mulher em uma festa clandestina meses atrás. Como assim não é o que parece? Ana, você. Você é? As palavras saíram entrecortadas, carregadas de confusão e algo que Ana temia ser repulsa. Elas se conheceram na Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa há 8 anos. Ana, vinda de uma família conservadora de Porto, sempre foi introvertida, mergulhada em livros de literatura portuguesa e lutando contra os demónios internos que a faziam questionar sua identidade. Maria, por outro lado, era o oposto, extrovertida, filha de uma família liberal de Lisboa, sempre namorando rapazes e contando histórias de aventuras românticas. A amizade delas floresceu em salas de aulas cheias de debates sobre Camões e Saramago e logo se estendeu para cafés no Bairro Alto e corridas matinais no Parque Eduardo VII. Ana nunca ousou revelar seu segredo, temendo perder a única pessoa que a fazia se sentir normal em uma sociedade portuguesa ainda marcada por tradições católicas e olhares julgadores. Mas agora, no balneário vazio após o treino de voleibol, o segredo explodia. Maria devolveu o celular com mãos trêmulas. Porque você nunca me contou? Somos amigas há anos, Ana. Eu pensei que confiávamos uma na outra. Ana sentou-se no banco, as pernas fracas, sentindo o peso da culpa. Eu tinha medo. Medo de como você reagiria, medo de perder você. Em Portugal, as coisas não são tão simples quanto parecem. Minha família. Eles me matariam se soubessem. Maria cruzou os braços, o rosto uma mistura de mágoa e incredulidade. E o que isso significa para nós? Para nossa amizade? A conversa se estendeu por horas, mas o ginásio já estava fechando. Elas saíram para as ruas movimentadas de Lisboa, o sol poente tingindo o Tejo de laranja. Ana explicou tudo, as primeiras dúvidas na adolescência, as noites insones rezando para que fosse uma fase, os encontros secretos com mulheres em bares escondidos no cais do Sodré. Maria escutava, alternando entre silêncios desconfortáveis e perguntas afiadas. E eu? Eu encaixo onde nisso? Você já sentiu algo por mim? Ana hesitou, o coração apertado. Não, Maria. Você é minha amiga. Minha melhor amiga. Isso não muda nada. Mas no fundo, Ana sabia que mudava tudo. A semente da dúvida estava plantada. Nos dias seguintes, a tensão cresceu. Maria começou a evitar as mensagens de Ana, alegando trabalho no escritório de advocacia onde lidava com casos de direitos civis. Ana, por sua vez, mergulhou no trabalho como professora de literatura em uma escola secundária, tentando ignorar o vazio. Mas o confronto inevitável veio em uma reunião familiar. A mãe de Ana, Dona Isabel, uma viúva devota que frequentava a missa todos os domingos na sede de Lisboa, notou a filha distante. O que se passa, filha? Pareces um fantasma. Ana forçou um sorriso, mas por dentro, o conflito rugia, contar ou esconder? A pressão familiar era imensa. Em uma sociedade onde o casamento tradicional ainda era o ideal, ser lésbica era visto como uma rebelião contra Deus e a família. Maria, enquanto isso, lutava com seus próprios demónios. Em casa, no apartamento moderno em Chiado, ela revivia a cena no balneário, questionando se havia sinais que ignorara. Eu sou heterossexual, repetia para si mesma, mas a mágoa de ter sido enganada a consumia.
Ela confidenciou uma colega de trabalho, Sofia, que riu. Ah, Maria, em Lisboa todo mundo tem um segredo. Mas cuidado, essas coisas podem complicar amizades. Maria decidiu confrontar Ana novamente, marcando um encontro no mirador da Senhora do Monte, onde a vista da cidade oferecia um falso senso de paz. No encontro, as palavras saíram como uma torrente. Você me traiu, Ana. Traiu nossa confiança. Ana, com lágrimas nos olhos, rebateu. Trair? Eu estava me protegendo. Você sabe como é difícil ser diferente aqui. Os olhares na rua, os comentários na família. Eu não pedi para ser assim. O debate escalou, tocando em questões profundas. A hipocrisia da sociedade portuguesa, que celebrava o orgulho em Lisboa, mas sussurrava julgamentos nas vilas do interior. Maria, sentindo-se traída, disparou. E se eu contar para alguém? Para sua família? Ana empalideceu. Você não faria isso. Mas o dano estava feito, a ameaça pairava, forçando Ana a questionar se a amizade valia o risco. A noite terminou em silêncio, cada uma voltando para casa com o peso das palavras não ditas. Ana passou horas acordada, debatendo internamente, fugir ou enfrentar? O custo da honestidade parecia alto demais. Maria, por sua vez, sentiu o primeiro vislumbre de empatia, recordando casos de discriminação que via no trabalho. Mas a traição ainda ardia. O que viria a seguir? Uma reconciliação ou uma ruptura irreversível? A tensão só aumentava e o caminho à frente prometia mais conflitos. Dias se transformaram em semanas e o silêncio entre Ana e Maria se tornava ensurdecedor. Ana tentava se distrair com aulas sobre essa de Queiroz, mas os alunos notavam sua distração. Em casa, no pequeno apartamento em Alfama, ela relia mensagens antigas, questionando cada decisão. Porque eu não contei antes, murmurava para o espelho. A pressão interna era avassaladora, sonhos com rejeição familiar acordavam suando frio. Sua irmã mais velha, Catarina, casada e com filhos, ligava frequentemente. Vem visitar Porto, Ana. Mamãe sente sua falta. Mas Ana adiava, temendo que o segredo vazasse. Maria, no escritório, lidava com um caso de discriminação contra uma mulher trans em um emprego público. O processo a fazia refletir sobre a hipocrisia social em Portugal, onde leis progressistas coexistiam com preconceitos arraigados. Como eu pude ser tão cega, pensou, recordando viagens com Ana para o Algarve, risadas compartilhadas em festas de São João. Mas a imagem no celular a assombrava, despertando dúvidas sobre sua própria identidade. E se eu estiver errada sobre mim mesma? Ela marcou terapia, mas cancelou no último minuto, optando por uma corrida solitária no Monsanto. O reencontro veio inesperado. Ana, desesperada, apareceu no escritório de Maria durante o almoço. Precisamos falar. Não aguento mais esse silêncio. Maria, surpresa, levou-a para um café próximo no Príncipe Real. Lá, entre expressos e pastéis de nata, Ana abriu o coração. Eu sempre soube que era lésbica, desde os 15 anos. Mas em uma família como a minha, onde o pai falecido era um católico fervoroso, admitir isso seria o fim. Maria escutou, o rosto suavizando. Eu me sinto traída porque pensei que éramos transparentes. Mas entendo o medo. Lembra da prima da minha tia? Ela foi deserdada por se assumir. A conversa evoluiu para territórios perigosos. Maria admitiu, depois daquele dia, comecei a questionar coisas. Sobre amizade, atração. Não sei mais o que sinto. Ana congelou, o pulso acelerando. O quê? Você é heterossexual, Maria? Sempre foi? Mas Maria balançou a cabeça, talvez não seja tão simples. E se nossa amizade tiver algo mais? O ar ficou carregado e Ana sentiu um misto de esperança e terror. Revelar sentimentos reprimidos poderia destruir tudo. Naquela noite, Maria confidenciou uma amiga próxima, Rita, em um bar no bairro Alto. Acho que estou confusa sobre Ana. Rita, lésbica assumida, riu. Bem-vinda ao clube, Maria.
Mas cuidado com as famílias. Em Portugal, o amor entre mulheres ainda choca muitos. Maria voltou para casa atormentada, decidindo pesquisar sobre identidade sexual. Livros e artigos online a levaram a fóruns onde portuguesas compartilhavam histórias de luta contra o machismo e a Igreja. Ana, por sua vez, enfrentou um confronto familiar. Dona Isabel veio a Lisboa para uma visita surpresa. Durante o jantar em um restaurante de Fado, a mãe pressionou: "Quando vais arranjar um namorado, Ana? Aos 28 anos, devias pensar em casar." Ana engoliu em seco, o segredo queimando na garganta. "Mãe, as coisas mudaram. Nem todo mundo quer o mesmo." Isabel franziu a testa. "O que queres dizer?" "Não me digas que estás metida em bobagens modernas." Ana saiu dali abalada, ligando para Maria impulsivamente. "Preciso de você. Minha mãe está aqui e eu não aguento mais mentir." Maria apareceu no apartamento de Ana, encontrando Dona Isabel ainda lá. A tensão era palpável. Isabel, curiosa, perguntou: "Quem é esta amiga tão bonita?" Maria sorriu forçado, mas por dentro, o conflito rugia. Mais tarde, sozinhas, Maria confrontou Ana: "Você vai contar para ela?" Ana negou: "Não posso. Perderia tudo, a família, o emprego talvez." Maria insistiu, mas viver na mentira custa mais. "Olha para nós, o segredo quase nos separou." O debate escalou, com Ana defendendo a cautela e Maria pressionando pela honestidade, ignorando os riscos. O clímax daquela noite veio quando Maria, em um impulso, tocou a mão de Ana. "E se eu sentir algo por você?" Ana recuou, chocada. "Não diga isso. Você está confusa por causa do que viu." Mas o toque lingered plantando sementes de dúvida mútua. Elas se separaram confusas, cada uma pagando o preço da vulnerabilidade, Ana com insônia, Maria com culpa por questionar sua heterossexualidade. Semanas depois, um evento social forçou o confronto. Uma festa de aniversário de uma amiga em comum no Lisboa Factory. Ana e Maria se encontraram, o ar elétrico. Conversas superficiais deram lugar a acusações sussurradas: "Você me manipulou com seu segredo", disse Maria. "E você me ameaça com exposição", rebateu Ana. Amigos notaram a tensão, sussurrando sobre briga de amigas. O custo social começava a se manifestar, isolando-as. Maria, decidida, procurou conselho com um terapeuta especializado em questões LGBT em Lisboa. "Estou atraída pela minha amiga, mas sou hetero." O terapeuta sorriu: "Identidades não são fixas. Explore sem pressão." Ana, paralelamente, juntou-se a um grupo de apoio online para lésbicas portuguesas, compartilhando sua história anonimamente. "Minha amiga descobriu e agora tudo mudou." Respostas variadas, algumas alertavam para traição, outras encorajavam diálogo. O ponto de virada veio em uma viagem improvisada para Sintra. Maria convidou Ana para limpar o ar. No castelo, entre neblina e história, elas abriram-se. "Eu te amo como amiga, mas talvez mais", confessou Maria. Ana, lágrimas rolando, admitiu: "Eu sempre soube, mas reprimi." O beijo não aconteceu, o medo paralisou, mas o reconhecimento mútuo foi um passo. No entanto, o preço. Maria questionava sua vida anterior, Ana temia família. A confissão em Sintra marcou o início de uma fase turbulenta. Ana e Maria voltaram a Lisboa com um pacto silencioso: explorar os sentimentos devagar, sem rótulos. Mas a realidade bateu forte. Maria, em uma reunião familiar no Natal, ouviu piadas homofóbicas do tio: "Esses gays em Lisboa estão destruindo a tradição." Ela defendeu: "São pessoas como nós." O tio riu: "Cuidado, Maria, ou vais virar uma delas." A pressão social a fez duvidar, questionando se valia arriscar sua reputação por algo incerto. Ana, no trabalho, enfrentou rumores. Uma colega viu-a com Maria em um café e comentou: "Vocês duas são inseparáveis." "Algo mais?" Ana negou, mas o pânico cresceu.
Em casa, Dona Isabel ligou. Ouvi dizer que andas com más companhias. Cuidado, filha. Ana mentiu, só amigas, mãe. O conflito interno a dilacerava, escolher a autenticidade ou a segurança familiar? Ela pesquisou leis portuguesas sobre direitos LGBT, encontrando progresso desde o casamento igualitário em 2010, mas também relatos de discriminação no interior. Maria decidiu romper com o namorado recente, Pedro, alegando incompatibilidade. É por causa da Ana? Ele perguntou, furioso. Maria negou, mas a culpa a consumiu. Pedro espalhou rumores no círculo social, Maria está confusa. Amigos comuns começaram a se afastar, isolando-as. Em um encontro no Oceanário de Lisboa, Maria desabafou, estou perdendo tudo por isso. Ana rebateu, e eu? Minha família me renegaria. O debate sobre sacrifícios escalou, tocando em dilemas éticos. Era certo explorar sentimentos às custas de outros? Um incidente no trabalho de Ana intensificou a crise. Um aluno, descobrindo sua orientação por acidente via rede social, espalhou boatos na escola. O diretor chamou-a, precisamos manter a moralidade. Ana defendeu-se, minha vida pessoal não afeta meu ensino. Mas o estigma persistiu, forçando-a a considerar demissão. Ela confrontou Maria, veja o que seu questionamento causou. Maria, defensiva, eu não pedi para sentir isso. Você escondeu por anos. A traição veio de forma inesperada. Maria, pressionada, confidenciou a Catarina, irmã de Ana, em uma ligação impulsiva. Ana é lésbica e acho que sinto algo por ela. Catarina, chocada, confrontou Ana em Porto durante uma visita forçada. É verdade? Como pudeste esconder? Ana, furiosa com Maria, gritou, você me traiu. Catarina ameaçou contar para Dona Isabel, isso destruiria mamãe. Ana implorou, dê-me tempo. O custo da traição, confiança abalada, família em risco. De volta a Lisboa, Ana cortou contato com Maria. Você cruzou a linha. Maria, arrependida, tentou-se explicar. Eu estava confusa, precisava de conselho. Mas o dano era profundo. Maria mergulhou no trabalho, defendendo casos LGBT com fervor novo, mas o vazio persistia. Ana, isolada, juntou-se a um grupo de apoio presencial na Associação ILGA Portugal, compartilhando. Minha amiga me expôs e agora perco tudo. Outras mulheres contaram histórias semelhantes de rejeição familiar e social. O reencontro veio em um protesto pelo orgulho em Lisboa. Ana marchava com bandeiras arco-íris, sentindo empoderamento pela primeira vez. Maria apareceu, olhos cheios de remorso. Desculpa. Eu errei. Elas conversaram à margem da multidão. Eu te amo, Ana, mas não sei se como amiga ou mais. Ana, cautelosa, amor custa caro aqui. Sociedade, família, tudo contra nós. O debate sobre escolhas morais intensificou, sacrificar pelo amor ou preservar o status quo? Maria enfrentou sua família. No jantar, anunciou, estou questionando minha sexualidade. Os pais, liberais mas surpresos, reagiram, seja feliz, mas pense nas consequências. O tio conservador cortou laços, não quero isso na família. Maria pagou o preço, isolamento parcial, mas ganhou liberdade interna. Ana, inspirada, planejou contar para Dona Isabel. Em uma viagem para Porto, no carro, desabafou, mãe, sou lésbica. Isabel chorou, como? Isso é pecado. O confronto durou horas, com Isabel citando a Bíblia e Ana argumentando por amor. Deus ama todos. Isabel, conflituada, disse, preciso de tempo. Ana voltou a Lisboa destruída, mas aliviada. Maria e Ana se reconectaram devagar. Encontros em parques, discussões sobre futuro. Valeu a pena? Perguntou Ana. Maria, sim, apesar da dor. Mas novas tensões surgiram, amigos comuns escolheram lados, empregos ameaçados por preconceitos sutis. O clímax veio em um evento social.
Pedro, ex de Maria, confrontou-as publicamente em uma festa. Vocês duas estão juntas? Que nojo! Amigos murmuraram, forçando-as a defender-se. Ana gritou, amor não é nojo. Maria apoiou, somos quem somos. O incidente viralizou em redes sociais locais, expondo-as a julgamentos online. O custo, privacidade perdida, mas solidariedade de aliados. Com a exposição pública, Ana e Maria enfrentaram uma onda de reações. Comentários online variavam de apoio ao ódio, orgulho de vocês, versus vão para o inferno. Ana, no trabalho, recebeu olhares hostis, mas também solidariedade de colegas progressistas. Portugal está mudando, disse uma. Mas o diretor sugeriu, mantenha discreto. Ana debateu internamente, lutar ou se calar? Ela optou por advocacy, participando de palestras sobre diversidade em escolas. Maria, no escritório, usou a experiência para impulsionar casos. Isso me torna melhor advogada. Mas o preço pessoal, perda de amigos conservadores, tensão familiar persistente. Seu pai ligou, pense na carreira. Maria rebateu, a autenticidade vale mais. Elas se apoiavam mutuamente, mas dúvidas Lingered, era amor ou reação à crise? Um teste veio com uma oferta de emprego para Maria em Bruxelas, na UE, lidando com direitos humanos. É uma chance de escapar do julgamento aqui. Ana, ansiosa, e nós? Você vai embora? Maria hesitou, venha comigo. Mas Ana recusou, minha família precisa de mim. Dona Isabel está se adaptando devagar. O conflito, escolher relacionamento ou raízes? Discussões acaloradas em cafés do Rocio, você me abandona quando as coisas apertam, acusou Ana. Maria, é uma oportunidade para nós duas. Dona Isabel, em Porto, ligou para Ana, estou lendo sobre isso. Talvez eu esteja errada. Um vislumbre de aceitação, mas condicional, sem escândalos. Ana compartilhou com Maria, veja. Progresso. Mas Maria, cética, e se ela recuar? A pressão familiar forçou Ana a questionar, valerá o sacrifício? Maria aceitou o emprego, mas adiou a partida para resolver coisas. Elas passaram fins de semana em Cascais, caminhando na praia, discutindo futuro. Eu te amo, disse Maria finalmente. Ana reciprocou, mas com reservas. Amor em Portugal para nós é uma batalha. O primeiro beijo veio ali, sutil e emocional, selando o compromisso, mas abrindo novas feridas, culpa por trair expectativas sociais. De volta, confrontos surgiram. Catarina, agora aliada, avisou, mamãe aceita, mas o resto da família não. Um jantar familiar em Porto virou caos quando um primo descobriu, isso é contra a natureza. Ana defendeu, natureza é diversidade. Isabel interveio, deixem minha filha em paz. O apoio materno foi um triunfo, mas custou laços familiares rompidos. Maria enfrentou Pedro novamente, que ameaçou espalhar mais rumores. Deixe-nos em paz, ela disse, ameaçando a ação legal. Pedro recuou, mas o stress a esgotou. Valeu tudo isso? Perguntou a Ana. Sim, pela liberdade. Mas internamente, Maria duvidava, era amor verdadeiro ou rebelião? O ponto crítico veio com a decisão de Maria sobre Bruxelas. Vou sozinha, por agora. Ana sentiu traição, você foge. Maria, é espaço para crescer. A separação foi dolorosa, com lágrimas no aeroporto de Lisboa. Voltarei, prometeu Maria. Ana, sozinha, mergulhou no ativismo, juntando-se à rede Execo, educando os jovens sobre identidade. Meses passaram. Cartas e chamadas mantinham a conexão, mas distância ampliava dúvidas. Ana namorou brevemente outra mulher, testando sentimentos, mas terminou. É você, Maria. Maria, em Bruxelas, explorou a cena LGBT, ganhando clareza, sou bissexual. Ela retornou para férias, confrontando Ana, quer tentar de verdade. O reencontro em Lisboa foi intenso.
No terreiro do Paço, elas debateram. Você me deixou, disse Ana. Maria, precisava me encontrar. Elas decidiram morar juntas, mas desafios persistiram. Sociedade portuguesa ainda julgadora, famílias parciais. Amigos reconquistados, mas outros perdidos para sempre. Um incidente final testou tudo. Durante o orgulho, um grupo conservador protestou, atirando insultos. Ana e Maria marcharam de mãos dadas, enfrentando pecadoras. Elas responderam com dignidade, ganhando aplausos. Mas o custo, Ana perdeu um contrato de ensino por polêmica. Valeu? Questionou. Maria propôs, vamos para Bruxelas juntas. Ana hesitou, pesando família. Dona Isabel incentivou, siga seu coração. Ana aceitou, mas com condições, visitas regulares. A mudança marcou uma nova fase, mas o preço da felicidade, raízes cortadas, identidade forjada no fogo. Em Bruxelas, Ana e Maria construíram uma vida nova. O apartamento pequeno perto do Grand Place oferecia anonimato, longe dos olhares de Lisboa. Maria prosperava no trabalho, defendendo direitos LGBT na UE. Ana encontrou emprego como tutora de português, adaptando-se ao multiculturalismo. Mas saudades de Portugal as assombravam, festas de família perdidas, amigos distantes. Sacrificamos muito, disse Ana em uma noite chuvosa. Maria concordou, mas ganhamos liberdade. Conflitos internos persistiam. Ana sonhava com Dona Isabel, questionando, fiz o certo ao fugir? Chamadas semanais ajudavam, estou orgulhosa, filha. Venha visitar. Mas visitas revelavam tensões, parentes evitavam, sociedade portuguesa evoluía devagar. Maria lidava com culpa por arrastar Ana, e se você se arrependa? Ana, escolhi você. Um retorno a Lisboa para o casamento de Catarina trouxe testes. Família reunida, olhares curiosos. Então, vocês duas. Ana e Maria enfrentaram. Sim, estamos juntas. Isabel defendeu. Respeitem. Mas um tio expulsou-as, não aqui. O custo, feridas reabertas, mas fortalecimento do laço. De volta a Bruxelas, elas debateram a adoção. Queremos filhos? Maria sim, Ana hesitava. Com o nosso passado? O dilema é ético. Criar crianças em um mundo ainda hostil? Elas optaram por esperar, focando no relacionamento. Anos passaram. Ana publicou um livro sobre experiências lésbicas em Portugal, anonimamente no início, depois assumindo. Reações mistas, elogios de ativistas, críticas de conservadores. Maria apoiou, e isso é sua voz. Mas o preço, ameaças online, isolamento de velhos amigos. Um evento pivotal, Dona Isabel adoeceu. Ana voltou a Porto, Maria acompanhando. No hospital, Isabel sussurrou, amei você sempre. Seja feliz. A morte uniu a família fragmentada, com Catarina mediando, aceitem elas. O luto trouxe reflexão, vida é curta para mentiras. Maria e Ana casaram em Bruxelas, cerimônia simples com amigos europeus e família portuguesa seletiva. Votos trocados, pelo que perdemos, pelo que ganhamos. Mas felicidades misturadas com saudades. De volta a Portugal para a lua de mel no Douro, elas enfrentaram realidade, sociedade mudara, mas preconceitos lingered. Um comentário em um restaurante, duas mulheres? Que estranho. Elas ignoraram, mas doeu. O despertar final veio em uma conversa profunda. Todos os confrontos, traições, sacrifícios, valeram? Perguntou Ana. Maria, sim, nos tornaram quem somos. Mas dúvidas, foram escolhas certas ou erradas? A história delas, cheia de dor e crescimento, levanta uma questão. Em uma sociedade dividida, esconder a identidade para preservar laços é mais ético do que revelar e arriscar tudo?